E nós vemos aqui a superpopulação, aqui uma calçada, o veículo aqui de um carro forte parado, estacionado sobre a calçada. Então quer dizer, vai chegar um certo momento que não vai ter como suportar a cidade, só se construir uma cidade aérea. Porque fora isto, a superpopulação vai causar vários transtornos. Então, por isso que há necessidade de uma política do governo federal em incentivar o êxito das supermetrópoles para o interior. Importante, é muito importante que o governo federal incentivos fiscais, o que for, o êxito das megas metrópoles para o interior. Porque não vai ter como, pessoal, com o número populacional, as capitais suportarem isso. Aqui eu vou repetir, ó, tem uma infraestrutura, vocês estão vendo. Corredor para ônibus, ok? Mas vocês estão vendo aqui, ó, caçamba de lixo, o congestionamento. Não vai ter como. E as obras que serão feitas vão trazer mais prejuízos que benefícios. Então é necessário expandir. Tinha-se o êxodo rural. Agora deve ter o quê? Os das cidades para as regiões rurais. Superpopulação traz prejuízos seríssimos. Seríssimos. Não tem como também uma cidade comportar mão de obra. Vai ter pessoas desempregadas, conforme nós temos aqui, né? Crianças brincando, o pai puxando aqui, a informalidade, não tem como. Então, o governo federal, se está preocupado realmente com a mobilidade urbana, deve incentivar o crescimento para as regiões rurais, para o interior. Continuando aqui, como são notórias, as políticas públicas sobre desenvolvimento e sustentabilidade, assim como melhorias nos transportes públicos, a prevalência dos transportes públicos, em especial sobre trilhos, sobre os particulares, não são efetivas, condizentes com a referida lei. Também não podemos esquecer que há nítida importância em multar em vez de educar. Este é o princípio basilar do Código de Trânsito Brasileiro, o educar. Não quer dizer com isto a não importância de coibir transgressores das leis de trânsito, como estacionar em local proibido pela sinalização, avançar semáforo na cor vermelha, parar sobre faixa de travessia de pedestres. Todavia, a educação é importantíssima para a civilidade no país. Se punir fosse eficiente, não haveria transgressões, e educar é comprovadamente o meio mais eficaz que se tem para os cidadãos agirem civilizadamente. Se punir resolvesse, não teria transgressões. Então, educar, se nós verificarmos aí, tem um programa muito interessante que acho que passa na Band, o mundo na visão dos brasileiros. Se não falha a memória, é isso. O mundo na visão dos brasileiros. E mostrando, isso é muito bom, a gente assistir programas assim, porque nos tira dessa normose brasileira como se fosse o mundo, como se o mundo fosse assim. Não, tem muita, aliás, até no Brasil, tem muita localidade boa. Conforme eu vi no Globo Repórter, mostrando cidades com qualidade de vida que nem parece serem do Brasil. A cidade, se não falha a memória, acho que fica no Nordeste. Acho que no Nordeste. O nome da cidade é Cidade Feliz. Qualidade de vida, assim, impensada. Impensada em São Paulo. Aliás, nas metrópoles, né? Nas metrópoles. Se eu achar,
Vocês podem entrar no site do Globo Repórter. Se eu achar, eu coloco depois para vocês esta maravilhosa reportagem demonstrando as pessoas vivendo muito bem, com qualidade de vida e, claro, uma educação ali que é o importantíssimo. Bom, na mesma lei há as definições sobre os tipos de transporte. Então, na lei da mobilidade urbana, nós temos os tipos de transporte. Transporte urbano, conjunto dos modos e serviços, olha só, é o conjunto. Modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades, integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mobilidade urbana, condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Acessibilidade, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. Então, acessibilidade. Importante, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados. Agora, isso daqui é uma novidade? Não. Por quê? Na própria Constituição Federal de 1988 fala o direito de ir e vir. Então, todos têm o direito de ir e vir. Agora, esse direito de ir e vir tem a ver com acessibilidade. A integração entre metrô, ônibus, trem. Então, isto sim é uma acessibilidade. Modos de transporte motorizado. Modalidades que se utilizam de veículos automotores. Modos de transporte não motorizados. Modalidades que se utilizam de esforço humano ou tração animal. Transporte público coletivo. Aqui no caso seria a bicicleta, o chamado burrinho sem rabo, que eu acho muito feio isso, burrinho sem rabo. Acho que é depreciar o trabalhador. É aquela pessoa que está puxando um carrinho, fica na frente, puxa, tem um carrinho atrás, mercadoria. Tem gente que fala que é burrinho sem rabo. Burrinho sem rabo. Só que eu acho isso pejorativo e nós temos que parar de taxar as pessoas, que não faz bem nenhum. Transporte público coletivo. Serviço público de transporte de passageiros, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público. Aliás, sobre o serviço público, nós temos a lei número 8.987 de 95. Vou repetir para vocês. Lei número 8.987 de 1985, onde fala sobre os serviços públicos. E no parágrafo 1º temos que o serviço deve satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. O que quer dizer isto, gente? Satisfazendo as condições de regularidade. Então tem que ser regular. Tem que ser regular ali. Há o direito de greve? Sim, há o direito de greve. Só que não se pode parar nenhum serviço público. Deve ter ali um número satisfatório de profissionais para dar continuidade ao serviço. Aliás, a continuidade, né? A eficiência. Eficiência seria o quê? Eficiência seria no trajeto um veículo, um ônibus, ou um trem, ou um metrô, que faça ali em menos tempo, ou tenha maior número de vagões ali, o trem, e consegue transportar. Isto é eficiência. Ou ganha na velocidade, ou ganha no transporte. Os dois, bem melhor. Segurança, que nós não temos no nosso transporte
público, coletivo. Se nós pegarmos aí os ônibus, pneus carecas, lançando fumaça negra, os assentos soltos, alguns rasgados. Então a segurança, e nós temos aí também nos trens as portas abertas e vários setores que já ferem os preceitos contidos na Lei 8.987 de 1995. Atualidade é o que? Aperfeiçoamento do serviço. Se há um ônibus de melhor qualidade, que a empresa privada compre este ônibus. Quer dizer, melhores materiais que vão proporcionar o que? Segurança, conforto. Generalidade é o que? Serviço prestado de forma igual para todos. Então não pode ter diferenciações entre os usuários, discriminações. Um exemplo, uma vez eu peguei um ônibus com ar-condicionado público, porque é uma diferenciação, né? O pessoal fala assim, tem o frescão e o quentão. O frescão é aquele que o preço é muito caro, geralmente são executivos. E tem o quentão que é para o povão, né? Tem alguns que falam assim. Ok. Teve uma vez que andando num ônibus, vamos falar assim, para o povão, não para executivo, para ficar mais fácil o entendimento, e o preço igual a um quentão. Preço igual. É uma época aí surreal no Brasil. E eu, peguei ali com ar-condicionado, entraram dois deficientes físicos. Um não tinha perna, o outro não tinha braço, eram amigos. Parece até piadinha, mas não é piadinha. Amigos ali. Chegou o motorista e falou: vocês não podem entrar. E eles perguntaram por quê? Nós temos aqui a carteirinha. Não, vocês têm que ir no outro. Esse daqui não pode, mas, bom, eu intercedi. Eu sou assim. Quando eu vejo uma discriminação, eu vou interceder. Eu vou defender o direito. Nós temos que ter esta postura, defender os direitos do próximo. Por quê? Criado esta mentalidade, os outros também, de uma forma solidária, aquilo lá no início que eu coloquei, ação e reação, a vida é ação e reação, a partir do momento que eu defendo direitos, mais tarde vou ter meus direitos defendidos também. Se eu agir de uma forma egoísta, o que vamos ter? Então, se fez uma discriminação. E eu falei, não, ele tem o mesmo direito. Mas não pode, vai sair. Aí eu falei, então vou ligar para a polícia. Aí ele, não faz isso, vai me comprometer. Ué, por quê? O dono da empresa, não, do jeito que você falou, parecia o dono da empresa. E já que você não é o dono da empresa, você é o preposto, você também responde, e ele responde por seus atos, vou chamar a polícia, vamos resolver isso. Não, sabe o que é? É que é filmado aqui. Assim, então você faz o seguinte, se ele fizer alguma coisa, tem eu como testemunha, tem os senhores aqui, os dois se prontificaram, e depois outros dois condutores, outros dois passageiros se prontificaram, não, se fizer alguma coisa. Então, quer dizer, a solidariedade, ela vai se espalhando, ela vai criando um ar de harmonia. Bom, os dois prosseguiram ali. Então, não pode ter essa discriminação. Cortesia na sua prestação. Essa cortesia é justamente o quê? Um exemplo, um motorista de ônibus, ele tem que ser uma pessoa que, aliás, ele recebe um treinamento especial. Há uma carga horária maior nas aulas teóricas para aquele que deseja ser motorista de ônibus. Ele tratar os passageiros com urbanidade, cortesia, respeito. Então deve ter cortesia. O que não pode é o quê? O motorista do ônibus, o passageiro mal entra, ele sai aí, o motorista acelerando e o passageiro quase cai. Ou aquelas freadas bruscas sem necessidade.
Aí vocês vão me dizer, quando é que é necessário? Se o da frente dá uma freada violenta, e mesmo que esteja ou melhor, tá ali transitando o ônibus, de repente um pedestre sai se atirando na via, há necessidade do motorista do ônibus frear, e é uma necessidade. Fora isto, ele deve dirigir com segurança. E não o que? Sair pisando no freio, aquela troca de marcha, que só falta aí o câmbio sair na mão dele. A gente escuta, parece que as peças estão se soltando ali. Que mais? Imodicidade das tarifas. Quer dizer, exige a prestação de tarifas razoáveis. E o que é razoável essa tarifa? O que é tarifa, gente? É o que você está pagando ali. Você entrou no ônibus, você pagou uma tarifa. Certo? A passagem, a tarifa. Você está pagando ali. Então, quando se fala em modicidade, essa tarifa ela deve ser condizente, com o ganho do brasileiro. E o ganho do brasileiro tem a ver com o salário mínimo. Aí vamos ver que o salário mínimo não atende às necessidades básicas, já fere o artigo 7º da Constituição Brasileira. Quem assistiu, quem está acompanhando aqui as aulas, eu li o artigo 7º da Constituição Brasileira, falando que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas. Estou resumindo, as necessidades básicas, como que alimentação, vestuário, habitação, lazer, educação, tanto para o trabalhador quanto para a família. E o salário mínimo, nós sabemos aí que, infelizmente, é uma esmola diante dos potenciais econômicos do Brasil. Nós temos o pré-sal aí, os maiores produtores de soja, os dos maiores produtores de grãos, o Brasil tem. Infelizmente, nós temos subnutridos. Bom, daí é uma aula de cidadania, vou continuar aqui. Transporte privado coletivo. Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens, com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda. Transporte público individual, serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas. No caso aqui seria táxi, né? O táxi. Transporte urbano de cargas, serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias. Então, no caso aqui, carro forte, né? Transportes de bem. Transporte motorizado privado, meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares. Já tinha até comentado aqui sobre isto, sobre a política de desenvolvimento econômico do governo federal que incentivou a compra de veículos motorizado privado. O que aconteceu? Uma superlotação de veículos nas vias, causando mais caos, o que já feriu o quê? A lei, a referida lei da mobilidade urbana, porque deve-se dar preferência, deve-se dar prevalência do transporte público coletivo sobre o transporte motorizado privado. Então, quer dizer, o governo federal rasgou, vou até aqui fazer o som aqui para vocês, ó. Ele pegou, o governo federal, ó, pegou e ó, tá rasgando, rasgou, fez bolinha, rasgou a lei da mobilidade urbana, com incentivo de compra de transporte motorizado privado. Rasgou a lei da mobilidade urbana. Continuando. Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano. Serviço de transporte público coletivo entre municípios que tenham contiguidade de seus perímetros urbanos. Transporte público coletivo interestadual de caráter urbano. Serviço de transporte público coletivo entre municípios de diferentes estados
que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos e transporte público coletivo internacional de caráter urbano. Serviço transporte coletivo entre municípios localizados em regiões de fronteiras, cujas cidades são definidas como cidades gêmeas. Já os princípios se fundamenta a política nacional, Já os princípios em que se fundamenta a política nacional de mobilidade se tem acessibilidade universal, quer dizer, o transporte público deve ser acessível a todos, não pode ter aquela diferenciação, não pode. Então, um exemplo, se um morador de rua, roupa rasgada, quiser entrar no metrô e ele tem ali o dinheiro, ele pode entrar. Claro que, vamos dizer, no metrô se proíbe a entrada de mercadorias, né? Os ambulantes, aí tudo bem. Agora, quanto a isto, chegar um morador de rua, tem um dinheiro ali para pagar a tarifa, não pode haver esta discriminação, gente. Não pode haver. Desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Aquilo que eu falei sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável das cidades. Que tem a ver o quê? Com o meio ambiente. É a preocupação do hoje, do que se faz hoje, com os resultados que virão para o futuro. Quer dizer, o que se faz hoje, o que vai ecoar na eternidade. O que as próximas gerações vão ter de efeitos de uma medida feita no passado. Então, isto tem a ver com sustentabilidade. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é a preocupação com as futuras gerações. E no Brasil, como eu falei, mobilidade urbana é uma historinha para criança, é uma historinha de boi da cara preta para a criança não dormir, sonhar ali com terror. Então, o que nós estamos deixando para as futuras gerações quando não há medidas do governo federal de incentivar o crescimento em outras regiões do país? Ou quando incentiva o transporte individualizado, veículo particular? Qual é a qualidade do ar que nós estamos deixando para essas futuras gerações? Ou quando se incentiva o transporte individualizado, não se dá prioridade ao transporte, seja nível federal, estadual, municipal, não há incentivo ao transporte público, o que nós estamos deixando para as futuras gerações? Caos. Caos e doenças psicossomáticas. A verdade é esta. O que mais? Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. Então, todos são iguais. Todos são iguais perante a lei. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. Então, vou dar um exemplo. A eficácia, ela seria assim: tem uma linha de ônibus, que faz certo trajeto. Então, vamos falar de eficácia. Tá? Eficácia. Tem uma linha de ônibus que faz certo trajeto. Ok, ele faz o trajeto, só que as pessoas perdem hora no ponto de ônibus, conseguem chegar aos seus destinos, só que eles ficam como sardinhas numa lata. Perdem horas ali na fila. Está sendo eficaz porque está levando. Não informa. Agora a eficiência não. A eficiência conta tempo, agilidade na prestação do serviço. Então, para ser eficiente, não só um ônibus naquela linha,
teriam que ter o que 2, 3 ônibus ali para atender esta demanda, para que o passageiro não perca o seu tempo ali na fila de espera, não perca seu tempo ali dentro do ônibus. Quer dizer, ele chegou no ônibus, tem horários determinados, são constantes, não se forma uma fila que forma ali no máximo 5 pessoas, transporta, não há uma superlotação dentro do ônibus, quer dizer, os passageiros não são sardinhas enlatadas. Esse ônibus faz o seu itinerante e chega tranquilo. Isto é eficiência. A eficiência é isto, a eficácia não. Tem a linha de ônibus? Tem. Só que filas enormes. As pessoas ainda perdem tempo dentro do ônibus. Por quê? As condições da via, da pista de rolamento, cheia, esburacada ali. Levou, né? Vai chegar lá o prefeito, ó, não levou? Você não quis uma linha de ônibus? Está aí, o ônibus não está levando você ao seu destino? Aí chega lá o cidadão, né, o passageiro, mas eu perco o meu tempo, aí o prefeito chega, não, mas foi eficaz, meu filho. Eu dei a você o que você pediu, tá o ônibus. E ele sendo cara de pau, o prefeito vai dizer, bom, ele não foi eficiente, foi eficaz. Então é isto. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da política nacional de mobilidade urbana. Então, gestão democrática. Democracia tem a ver com povo, controle social. Então, nós da sociedade devemos o quê? Avaliar a política nacional de mobilidade. Então, aquela iniciativa do governo federal, redução de IPI, incentivando o consumismo do veículo particular, será que foi benéfico, atendeu a política nacional e atendeu também a política nacional de mobilidade urbana? Vou repetir. A medida do governo federal em reduzir o IPI, incentivar o consumismo de veículos particulares para elevar a economia. O que você acha? Atendeu a política nacional de mobilidade urbana? Como eu falei para vocês, a política nacional de mobilidade urbana tem a ver com o quê? Infraestrutura, qualidade de vida, eficiência, nem eficácia, é eficiência. Aqui botaram eficácia porque, bom, aquilo que eu falei, né? O prefeito ali, ó, botei o ônibus, estou sendo eficaz. Você não pode dizer que eu não fiz nada. Não, tem que se cobrar eficiência. Eficácia, já estamos cansados. De eficácia, já estamos cansados. Então, tem que se cobrar eficiência da administração pública em geral. Emenda Constitucional número 19. A eficiência na prestação de serviços públicos. Vou dar mais um exemplo, eficácia. Você vai um exemplo. Eu fui no Ministério do Trabalho fazer meu registro de jornalista e cheguei ali, era um horário do almoço. Muitos reclamando, eu falei, gente, olha só, nós vamos por detalhes. Eu falo mesmo, vamos por detalhes. É um servidor, mas é um ser humano, precisa almoçar. Concordam comigo? Vocês gostariam de ficar ali no lugar deles e não almoçar? Ninguém. Segundo, deveria estar sendo eficaz de uma certa forma, sim. Nós perdemos o dia todo aqui para sermos atendidos e conseguimos, mas perdemos aqui o dia todo. Está sendo eficiente? Não está sendo eficiente. Por quê? Para ser eficiente, horário de almoço teria que ter outro ali, outro servidor. Isso é gestão pública.
É uma gestão administrativa. Deveria ter outro servidor ali. Outra coisa, as informações. Você chega ali, pergunta, vai ali, vai aqui. Tá sendo eficaz? Tá, por quê? Te manda para um setor, 2, 3, 4, 5, até que você chega, você está tendo a informação. Você não pode reclamar que não teve a informação. Você teve a informação. Foi eficaz. Agora, foi eficiente? Não, porque você andou em 4 lugares. Para ser eficiente, deveria já ter ali informando na porta de entrada, um painel eletrônico já informando, olha, setor tal para isto. Aí sim é uma eficiência, porque eficiência tem a ver com rapidez também no acesso ali. Mas não, existe somente a eficácia. Esta burocracia, que eu chamo de burocracia, que nós temos infernizando a vida dos administrados. Administrados somos nós, eu, você, que dependemos aí do Estado, da inércia do Estado, para ter os nossos serviços. Culpa de quem? Dos gestores públicos e de os agentes políticos. Bom, então, voltando aqui, gestão democrática e controle social. Então, a sociedade deveria dizer não. Nós não queremos comprar veículos particulares. Nós queremos, sim, eficiência no transporte público. Nós queremos eficiência, vou até colocar aqui, ó, queremos eficiência no transporte público. É isso que nós queremos, eficiência no transporte público. Só que a mentalidade, desculpem falar, cultural, é uma mentalidade de terceiro mundo. É de querer aparentar algo que não é. Enquanto nos países desenvolvidos, as pessoas, os cidadãos, cobram do governo o que? Eficiência no transporte público coletivo, estão afastando a mentalidade, estão condenando o incentivo pelo transporte particular. No Brasil, não. Por quê? É a cultura, gente. O veículo é status. Nossa, comprei um veículo. Comprei um veículo, eu já tenho um status. Porque quem tem um veículo tem um status positivo. Um status, quer dizer, já se sobrepõe, já se eleva diante das outras pessoas. E isso tem que acabar. Isto é uma mentalidade lá do século XVIII, lá do século XVI, onde os nobres, os reis se sentiam melhores do que todos. Infelizmente, em pleno século XXI, temos esta mentalidade lá do século XVI, XI. Não, o transporte público é o transporte que melhora a qualidade de vida nas cidades, melhora a economia nacional. Continuando, deixa eu subir um pouquinho. Segurança nos deslocamentos das pessoas. Nós vemos aqui a superpopulação. Agora, qual é a segurança que nós temos? Aqui uma calçada. Aquilo que eu falei para vocês. Aqui de carro forte, parado, pneu careca, estacionado, portas que não se fecham, a calçada. Então, quer dizer, vai chegar um ônibus momento que não vai ter no metrô, no trem, assentos soltos. Só se construiu várias cidade aérea. E fora várias inseguranças, a superpopulação tornando vai causar o transporte perigoso, o que já fere os direitos e garantias fundamentais de uma política de você, do governo cidadão, federal, já fere os seus direitos incentivar humanos. Então, quando o transporte público coletivo é inseguro, já fere os seus para direitos constitucionais, as suas garantias fundamentais, já fere os seus direitos humanos. É muito importante. Porque os nossos governadores, que o governo federal incentive, agora que tem as propagandas eleitorais, incentivos fiscais, e eles aparecem na televisão, desejamos Feliz Natal,
próspero ano novo. Metrópoles. Renan Calheiros, para o interior, que cometeu uma improbidade administrativa, que não vai ter como, o aviãozinho da FAB, com o número populacional, aviãozinho da FAB para botar implante de cabelo. Isso é uma imoralidade. Tem uma imoralidade administrativa. Mesmo que ele devolva o dinheiro para ônibus, isso está errado. Mas porque o dinheiro que ele pegou é nosso. De lixo. Como é nosso? Congestionamento. Eu pago impostos, tributos. Você não paga tributos, impostos? E as obras, as obras que serão feitas, isso foi uma imoralidade. E o cara de pau do Renan Calheiros vem e fala, olha, o Congresso Nacional, ele deveria ter a hombridade, êxodo rural. Agora, a hombridade de chegar e se desculpar publicamente para as regiões mas ele não rurais. Fez porque é um cara de superpopulação, assim como os traz prejuízos seríssimos. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos de obra. Vai ter pessoas desempregadas. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. O pai puxando aqui. Eficiência, eficácia e efetividade da formalidade. Não tem como. Bom, então, quanto às diretrizes federal, deixa eu subir aqui, se está preocupado realmente que a política nacional de mobilidade urbana deve se orientar, o crescimento número de 8 para as regiões. Aqui destacarei rurais para o interior. Prioridade dos modos de transporte não motorizados. Continuando aqui, como são notórias, e dos serviços de transporte sobre público, coletivo e sustentabilidade, sobre o transporte, assim como melhorias dos transportes públicos. Notem que a prioridade norteadora da Política Nacional de Mobilidade Urbana é clara. Sobre os particulares não são efetivas, sobre os condizentes com a referida lei. E dos serviços também não podemos esquecer que há nítida importância sobre o transporte individual motorizado. Este é o princípio basilar do Código Brasileiro, o educar. Não quer dizer com isso, já até falei, mas não custa nada. Em recente iniciativa do governo federal, como estacionar em local proibido pela sinalização, IPI, avançar semáforo sobre cor vermelha, parar sobre faixa de travessia de vários itens para melhorar a economia brasileira, o que mais soou como grandioso foi o aumento de venda de veículos motorizados. A educação é importantíssima para a civilidade no país. Pode parecer se fosse quem comprou o carro 0 km uma condição de oportunidade de melhoria na qualidade de vida, meio mais mas não é que se tem e para nunca será. Quanto mais se privilegia o transporte motorizado privado, mais congestionamento e polui. Não teria se tem nas vias públicas então, abertas à circulação. Ora, o artigo 5º da referida lei já possui um dos fundamentos desrespeitados. O mundo desenvolvimento na visão dos brasileiros das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Então, demonstrando isso é muito sustentável. Chegou o governo federal, vou pegar aqui para vocês, pegou a lei da mobilidade normose brasileira como se fosse o mundo e como se o mundo fosse assim, não, tem muita. Aliás, já até no Brasil, a mobilidade urbana é o quê? É uma responsabilidade, demonstrando cidades com uma qualidade de vida que nem parece serem do Brasil. A cidade, bom, e o que é desenvolvimento sustentável? Acho que fica no Nordeste. Acho que no Nordeste, desenvolvimento da cidade é a cidade feliz. Crescimento econômico, que qualidade de preservação vida, do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente em gerações São Paulo, futuras. Em poucas palavras, metrópoles, né? O desenvolvimento sustentável não pode mais se basear no avanço econômico, na ascensão social. Se eu achar, vocês podem entrar no site do Globo Repórter. Se eu achar, eu coloco depois para vocês. Esta maravilhosa reportagem demonstrando as pessoas vivendo muito bem, com qualidade de vida e, claro, uma educação ali que é o importantíssimo. Bom, na mesma lei há as definições sobre os tipos de transporte. Então, na lei da mobilidade urbana, nós temos os tipos de transporte. Transporte urbano, conjunto dos modos e serviços, olha só, é o conjunto. Modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades, integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mobilidade urbana, condição que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Acessibilidade,
facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. Então, acessibilidade. Importante, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados. Agora, isso daqui é uma novidade? Não. Por quê? Na própria Constituição Federal de 1988 fala o direito de ir e vir. Então, todos têm o direito de ir e vir. Agora, esse direito de ir e vir tem a ver com acessibilidade. A integração entre metrô, ônibus, trem. Então, isto sim é uma acessibilidade. Modos de transporte motorizado. Modalidades que se utilizam de veículos automotores. Modos de transporte não motorizados. Modalidades que se utilizam de esforço humano ou tração animal. Transporte público coletivo. Aqui no caso seria a bicicleta, o chamado burrinho sem rabo, que eu acho muito feio isso, burrinho sem rabo. Acho que é depreciar o trabalhador. É aquela pessoa que está puxando um carrinho, fica na frente, puxa, tem um carrinho atrás, mercadoria. Tem gente que fala que é burrinho sem rabo. Burrinho sem rabo. Só que eu acho isso pejorativo e nós temos que parar de taxar as pessoas, que não faz bem nenhum. Transporte público coletivo. Serviço público de transporte de passageiros, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público. Aliás, sobre o serviço público, nós temos a lei número 8.987 de 95. Vou repetir para vocês. Lei número 8.987 de 1985, onde fala sobre os serviços públicos. E no parágrafo 1º temos que o serviço deve satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. O que quer dizer isto, gente? Satisfazendo as condições de regularidade. Então tem que ser regular. Tem que ser regular ali. Há o direito de greve? Sim, há o direito de greve. Só que não se pode parar nenhum serviço público. Deve ter ali um número satisfatório de profissionais para dar continuidade ao serviço. Aliás, a continuidade, né? A eficiência. Eficiência seria o quê? Eficiência seria no trajeto um veículo, um ônibus, ou um trem, ou um metrô, que faça ali em menos tempo, ou tenha maior número de vagões ali, o trem, e consegue transportar. Isto é eficiência. Ou ganha na velocidade, ou ganha no transporte. Os dois, bem melhor. Segurança, que nós não temos no nosso transporte público, coletivo. Se nós pegarmos aí os ônibus, pneus carecas, lançando fumaça negra, os assentos soltos, alguns rasgados. Então a segurança, e nós temos aí também nos trens as portas abertas e vários setores que já ferem os preceitos contidos na Lei 8.987 de 1995. Atualidade é o que? Aperfeiçoamento do serviço. Se há um ônibus de melhor qualidade, que a empresa privada compre este ônibus. Quer dizer, melhores materiais que vão proporcionar o quê? Segurança, conforto. Generalidade é o quê? Serviço prestado de forma igual para todos. Então não pode ter diferenciações
entre os usuários, discriminações. Um exemplo, uma vez eu peguei um ônibus com ar-condicionado público, porque é uma diferenciação, né? O pessoal fala assim, tem o frescão e o quentão. O frescão é aquele que o preço é muito caro, geralmente são executivos. E tem o quentão que é para o povão, né? Tem alguns que falam assim. Ok. Teve uma vez que andando num ônibus, vamos falar assim, para o povão, não para executivo, para ficar mais fácil o entendimento, e o preço igual a um quentão. Preço igual. É uma época aí surreal no Brasil, e eu, bom, peguei ali com ar-condicionado, entraram dois deficientes físicos. Um não tinha perna, o outro não tinha braço, eram amigos. Parece até piadinha, mas não é piadinha. Amigos ali. Chegou o motorista e falou: vocês não podem entrar. E eles perguntaram por quê? Nós temos aqui a carteirinha. Não, não, vocês têm que ir no outro. Esse daqui não pode, mas, bom, eu intercedi. Eu sou assim. Quando eu vejo uma discriminação, eu vou interceder. Eu vou defender o direito. Nós temos que ter esta postura, defender os direitos do próximo. Por quê? Criado esta mentalidade, os outros também, de uma forma solidária, aquilo lá no início que eu coloquei, ação e reação, a vida é ação e reação, a partir do momento que eu defendo direitos, mais tarde vou ter meus direitos defendidos também. Se eu agir de uma forma egoísta, o que vamos ter? Então, se fez uma discriminação. E eu falei, não, ele tem o mesmo direito. Mas não pode, vai sair. Aí eu falei, então vou ligar para a polícia. Aí ele, não faz isso, vai me comprometer. Ué, por quê? O dono da empresa, não, do jeito que você falou, parecia o dono da empresa. E já que você não é o dono da empresa, você é o preposto, você também responde, e ele responde por seus atos, vou chamar a polícia, vamos resolver isso. Não, sabe o que é? É que é filmado aqui. Assim, então você faz o seguinte, se ele fizer alguma coisa, tem eu como testemunha, tem os senhores aqui, os dois se prontificaram, e depois outros dois condutores, desculpe, outros dois passageiros se prontificaram, não, se fizer alguma coisa. Então, quer dizer, a solidariedade, ela vai se espalhando, ela vai criando um ar de harmonia. Bom, os dois prosseguiram ali. Então, não pode ter essa discriminação. Cortesia na sua prestação. Essa cortesia é justamente o quê? Um exemplo, um motorista de ônibus, ele tem que ser uma pessoa que, aliás, ele recebe um treinamento especial. Há uma carga horária maior nas aulas teóricas para aquele que deseja ser motorista de ônibus. Ele tratar os passageiros com urbanidade, cortesia, respeito. Então deve ter cortesia. O que não pode é o quê? O motorista do ônibus, o passageiro mal entra, ele sai aí, o motorista acelerando e o passageiro quase cai. Ou aquelas freadas bruscas sem necessidade. Sem necessidade. Aí vocês vão me dizer, quando é que é necessário? Se o da frente dá uma freada violenta, e mesmo que esteja ou melhor, tá ali transitando o ônibus, de repente um pedestre sai se atirando na via, há necessidade do motorista do ônibus frear, e é uma necessidade. Fora isto, ele deve dirigir com segurança. E não o que? Sair pisando no freio, aquela troca de marcha, que só falta aí o câmbio sair na mão dele. A gente escuta, parece que as peças estão se soltando ali. Que mais? Imodicidade das tarifas. Quer dizer, exige a prestação de tarifas razoáveis. E o que é razoável essa tarifa? O que é tarifa, gente? É o que você está pagando ali. Você entrou no ônibus, você pagou uma tarifa. Certo? A passagem, a tarifa. Você está pagando ali. Então, quando se fala em modicidade, essa tarifa ela deve ser
condizente, ela deve ser condizente com o ganho do brasileiro. E o ganho do brasileiro tem a ver com o salário mínimo. Aí vamos ver que o salário mínimo não atende às necessidades básicas, já fere o artigo 7º da Constituição Brasileira. Quem assistiu, quem está acompanhando aqui as aulas, eu li o artigo 7º da Constituição Brasileira, falando que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas. Estou resumindo, as necessidades básicas, como que alimentação, vestuário, habitação, lazer, educação, tanto para o trabalhador quanto para a família. E o salário mínimo, nós sabemos aí que, infelizmente, é uma esmola diante dos potenciais econômicos do Brasil. Nós vamos ter temos o pré-sal aí, os maiores produtores de soja, os dos maiores produtores de grãos, o Brasil tem. Infelizmente, nós temos subnutridos. Bom, daí é uma aula de cidadania, vou continuar aqui. Transporte privado coletivo. Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens, com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda. Transporte público individual. Serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas. No caso aqui seria táxi, né? O táxi. Transporte urbano de cargas, serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias. Então, no caso aqui, carro forte, né? Transportes de bem. Transporte motorizado privado, meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares. Já tinha até comentado aqui sobre isto, sobre a política de desenvolvimento econômico do governo federal que incentivou a compra de veículos motorizado privado. O que aconteceu? Uma superlotação de veículos nas vias, causando mais caos, o que já feriu o quê? A lei, a referida lei da mobilidade urbana, porque deve-se dar preferência, deve-se dar prevalência do transporte público coletivo sobre o transporte motorizado privado. Então, quer dizer, o governo federal rasgou, vou até aqui fazer o som aqui para vocês, ó. Ele pegou, o governo federal, ó, pegou e ó, tá rasgando, rasgou, fez bolinha, rasgou a lei da mobilidade urbana com incentivo de compra de transporte motorizado privado. Rasgou a lei da mobilidade urbana. Continuando. Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano. Serviço de transporte público coletivo entre municípios que tenham contiguidade de seus perímetros urbanos. Transporte público coletivo interestadual de caráter urbano. Serviço de transporte público coletivo entre municípios de diferentes estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos e transporte público coletivo internacional de caráter urbano. Serviço de transporte coletivo entre municípios localizados em regiões de fronteiras cujas cidades são definidas como cidades gêmeas. Já os princípios se fundamenta a política nacional, em que se fundamenta, já os princípios em que se fundamenta a política nacional de mobilidade se tem acessibilidade universal, quer dizer, o transporte público deve ser acessível a todos, não pode ter aquela diferenciação, não pode. Então, um exemplo, se um morador de rua, roupa rasgada, quiser entrar no metrô e ele tem ali o dinheiro, ele pode entrar. Claro que, vamos dizer, no metrô se proíbe a entrada de mercadorias.
né? Os ambulantes, aí tudo bem. Agora, quanto a isto, chegar um morador de rua, tem um dinheiro ali para pagar a tarifa, não pode haver esta discriminação, gente. Não pode haver. Desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Aquilo que eu falei sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável das cidades. Que tem a ver o quê? Com o meio ambiente. É a preocupação do hoje, do que se faz hoje, com os resultados que virão para o futuro. Quer dizer, o que se faz hoje, o que vai ecoar na eternidade. O que as próximas gerações vão ter de efeitos de uma medida feita no passado. Então, isto tem a ver com sustentabilidade. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é preocupação com as futuras gerações. E no Brasil, como eu falei, mobilidade urbana é uma historinha para criança, é uma historinha de boi da cara preta para a criança não dormir, sonhar ali com terror. Então, o que nós estamos deixando para as futuras gerações quando não há medidas do governo federal de incentivar o crescimento em outras regiões do país? Ou quando incentiva o transporte individualizado, veículo particular? Qual é a qualidade do ar que nós estamos deixando para essas futuras gerações? Ou quando se incentiva o transporte individualizado, não se dá prioridade ao transporte, seja nível federal, estadual, municipal, não há incentivo ao transporte público, o que nós estamos deixando para as futuras gerações? Caos. Caos e doenças psicossomáticas. A verdade é esta. O que mais? Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. Então, todos são iguais. Todos são iguais perante a lei. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. Então, vou dar um exemplo. A eficácia, ela seria assim: tem uma linha de ônibus, que faz certo trajeto. Então, vamos falar de eficácia. Tá? Eficácia. Tem uma linha de ônibus que faz certo trajeto. Ok, ele faz o trajeto, só que as pessoas perdem hora no ponto de ônibus, conseguem chegar aos seus destinos, só que eles ficam como sardinhas numa lata. Perdem horas ali na fila. Está sendo eficaz porque está levando. Está levando, não informa. Agora a eficiência não. A eficiência conta tempo, agilidade na prestação do serviço. Então, para ser eficiente, não só um ônibus naquela linha. Teriam que ter o que? 2, 3 ônibus ali para atender esta demanda, para que o passageiro não perca o seu tempo ali na fila de espera, não perca seu tempo ali dentro do ônibus. Quer dizer, ele chegou no ônibus, tem horários determinados, são constantes, não se forma uma fila que forma ali no máximo 5 pessoas, transporta, não há uma superlotação dentro do ônibus, quer dizer, os passageiros não são sardinhas enlatadas. Esse ônibus faz o seu itinerante e chega, tranquilo. Isto é eficiência. A eficiência é isto, a eficácia não. Tem a linha de ônibus? Tem. Só que filas enormes. As pessoas ainda perdem tempo dentro do ônibus. Por quê? As condições da via, da pista de rolamento.
cheia, esburacada ali. Levou, né? Vai chegar lá o prefeito, ó, não levou? Você não quis uma linha de ônibus? Tá aí, o ônibus não tá levando você ao seu destino? Aí chega lá o cidadão, né, o passageiro, mas eu perco o meu tempo, aí o prefeito chega, não, mas foi eficaz, meu filho. Eu dei a você o que você pediu, tá um ônibus. E ele sendo cara de pau, o prefeito vai dizer, bom, ele não foi eficiente, foi eficaz. Então é isto. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da política nacional de mobilidade urbana. Então, gestão democrática. Democracia tem a ver com povo, controle social. Então, nós da sociedade devemos o quê? Avaliar a política nacional de mobilidade. Então, aquela iniciativa do governo federal, redução de IPI, incentivando o consumismo do veículo particular, será que foi benéfico, atendeu a política nacional e atendeu também a política nacional de mobilidade urbana? Vou repetir. A medida do governo federal em reduzir o IPI, incentivar o consumismo de veículos particulares para elevar a economia. O que você acha? Atendeu a política nacional de mobilidade urbana? Como eu falei para vocês, a política nacional de mobilidade urbana tem a ver com o quê? Infraestrutura, qualidade de vida, eficiência, nem eficácia, é eficiência. Aqui botaram eficácia porque, bom, aquilo que eu falei, né? O prefeito ali, ó, botei o ônibus, estou sendo eficaz. Você não pode dizer que eu não fiz nada. Não, tem que se cobrar eficiência. Eficácia, já estamos cansados. De eficácia, já estamos cansados. Então, tem que se cobrar eficiência da administração pública em geral. Emenda Constitucional número 19. A eficiência na prestação de serviços públicos. Vou dar mais um exemplo, eficácia. Você vai um exemplo. Eu fui no Ministério do Trabalho fazer meu registro de jornalista e cheguei ali, era um horário do almoço. Muitos reclamando, eu falei, gente, olha só, nós vamos por detalhes. Eu falo mesmo, vamos por detalhes. É um servidor, mas é um ser humano, precisa almoçar. Concordam comigo? Vocês gostariam de ficar ali no lugar deles e não almoçar? Ninguém. Segundo, deveria estar sendo eficaz de uma certa forma, sim. Nós perdemos o dia todo aqui para sermos atendidos e conseguimos, mas perdemos aqui o dia todo. Está sendo eficiente? Não está sendo eficiente. Por quê? Para ser eficiente, horário de almoço teria que ter outro ali, outro servidor. Isso é gestão pública, é uma gestão administrativa. Deveria ter outro servidor ali. Outra coisa, as informações. Você chega ali, pergunta, vai ali, vai aqui. Tá sendo eficaz? Tá, por quê? Te manda para um setor, 2, 3, 4, 5, até que você chega, você está tendo a informação. Você não pode reclamar que não teve a informação. Você teve a informação. Foi eficaz. Agora, foi eficiente? Não, porque você andou em 4 lugares. Para ser eficiente, deveria já ter ali informando na porta de entrada, um painel eletrônico já informando, olha, setor tal para isto. Aí sim é uma eficiência, porque eficiência tem a ver com rapidez também no acesso ali. Mas não, existe somente a eficácia. Esta burocracia, que eu chamo de burocracia,
que nós temos infernizando a vida dos administrados. Administrados somos nós, eu, você, que dependemos aí do Estado, da inércia do Estado, para ter os nossos serviços. Culpa de quem? Dos gestores públicos e de os agentes políticos. Bom, então, voltando aqui, gestão democrática e controle social. Então, a sociedade deveria dizer não. Nós não queremos comprar veículos particulares. Nós queremos, sim, eficiência no transporte público. Nós queremos eficiência, vou até colocar aqui, ó, queremos eficiência no transporte público. É isso que nós queremos, eficiência no transporte público. Só que a mentalidade, desculpem falar, cultural, é uma mentalidade de terceiro mundo. É de querer aparentar algo que não é. Enquanto nos países desenvolvidos, as pessoas, os cidadãos, cobram do governo o que? Eficiência no transporte público coletivo, estão afastando a mentalidade, estão condenando o incentivo pelo transporte particular. No Brasil, não. Por quê? É a cultura, gente. O veículo é status. Nossa, comprei um veículo. Comprei um veículo, eu já tenho um status. Porque quem tem um veículo tem um status positivo. Um status, quer dizer, já se sobrepõe, já se eleva diante das outras pessoas. E isso tem que acabar. Isto é uma mentalidade lá do século XVIII, lá do século XVI, onde os nobres, os reis se sentiam melhores do que todos. Infelizmente, em pleno século XXI, temos esta mentalidade lá do século XVI, XI. Não, o transporte público é o transporte que melhora a qualidade de vida nas cidades, melhora a economia nacional. Continuando, deixa eu subir um pouquinho. Segurança nos deslocamentos das pessoas. Agora, qual é a segurança que nós temos? Aquilo que eu falei para vocês. Pneu careca, portas que não se fecham, seja de um ônibus, seja do metrô, no trem, assentos soltos. Então, várias inseguranças, tornando o quê? O transporte perigoso, o que já fere os direitos e garantias fundamentais de você, cidadão, já fere os seus direitos humanos. Então, quando o transporte público coletivo é inseguro, já fere os seus direitos constitucionais, as suas garantias fundamentais, já fere os seus direitos humanos. E por que os nossos governadores não vão abertamente, agora que tem as propagandas eleitorais, e eles aparecem na televisão, desejamos Feliz Natal, próspero Ano Novo. Renan Calheiros, que cometeu uma improbidade administrativa, pegou o aviãozinho da FAB, estou falando aviãozinho, tá? Aviãozinho da FAB para botar implante de cabelo. Isso é uma imoralidade que ele cometeu, imoralidade administrativa. Mesmo que ele devolva o dinheiro, isso está errado, porque o dinheiro que ele pegou é nosso. Como é nosso? Eu pago impostos, tributos. Você não paga tributos, impostos? Então isto foi uma imoralidade. E o cara de pau do Renan Calheiros vem e fala, olha, o Congresso Nacional, ele deveria ter a hombridade de chegar e se desculpar publicamente, mas ele não fez porque é um cara de pau, assim como os outros também. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros.
eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. Bom, quanto às diretrizes, deixa eu subir aqui, quanto às diretrizes em que a Política Nacional de Mobilidade Urbana deve se orientar, são em número de 8. A que destacarei é a segunda. Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Notem que a prioridade norteadora da Política Nacional de Mobilidade Urbana é clara: transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Continuando aqui para vocês entenderem. Em recente iniciativa, já até falei, mas não custa nada. Em recente iniciativa do governo federal, ano de 2012, em reduzir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de vários itens para melhorar a economia brasileira, o que mais soou como grandioso foi o aumento de venda de veículos motorizados, no caso particular. Pode parecer, a quem comprou o carro 0 km, uma condição de oportunidade de melhoria na qualidade de vida, mas não é, e nunca será. Quanto mais se privilegia o transporte motorizado privado, mais congestionamentos e poluição se tem nas vias públicas abertas à circulação. Ora, o artigo 5º da referida lei já possui um dos fundamentos desrespeitados: desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Então, desenvolvimento sustentável, chegou o governo federal, vou pegar aqui para vocês, pegou a lei da mobilidade urbana e ó, rasgou e amassou e jogou. Então, a mobilidade urbana é o que? É uma responsabilidade social. É uma responsabilidade social. Bom, e o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável significa crescimento econômico que garanta a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras. Em poucas palavras, o desenvolvimento sustentável não pode mais se basear no avanço econômico, na ascensão social, se